Ok, pessoal, então, bom dia, bem-vindos. Vamos retomar então um pouquinho nossas conversações. Nós estamos nesse percurso, né, de uma introdução genérica, geral, né, sobre o conteúdo dos livros do Antigo Testamento. Esta sessão que é bastante cheia de, digamos assim, narrativas, né, de elementos históricos, mas que tem eixos teológicos fundamentais, né? O desafio grande será certamente aquele de evidenciar a teologia, ou como alguns querem sugerir, as teologias do Antigo Testamento, né? A partir de uma análise um pouco mais criteriosa dos relatos antigos testamentários, mas isso será desafio para o professor de Pentateuco, visto que estamos fazendo essa introdução ao livro aos livros do Pentateuco, né? Então, na aula precedente nós conversamos um pouco, né, sobre uma introdução ao livro do Êxodo, né, e fizemos também um parênteses um pouco mais extenso, né, para ampliar e colocar, né, na discussão, né, os códigos de leis, uma breve introdução, né, que fizemos disso, né? Por quê? Porque no Êxodo, o livro do Êxodo contém já o primeiro código, aí a gente abriu um parênteses ali, já fizemos, né, algumas observações sobre os códigos de leis, os 3 códigos de leis dentro da Torá, e falamos, né, da importância também que se abre no livro do Êxodo, mas não se encerra no livro do Êxodo, né? Falamos, né, da seção do Sinai, que começa em Êxodo capítulo 19, né, quando você chega na montanha do Sinai e atravessa o restante do livro do Êxodo, atravessa o livro Levítico inteiro, né, atravessa o livro dos Números até o capítulo 10, versículo 10, e lá no capítulo 10, versículo 11 do livro dos Números, finalmente Israel, né, dá tchauzinho para esta montanha sagrada. E vimos, né, um elemento dificultoso, que é a datação dessa seção do Sinai, né, que grosso modo, né, majoritariamente os exegetas católicos datam de um período bastante tardio, né, isto é, tudo aquilo que é importante para Israel foi sendo colocado sempre lá no Sinai, né, porque se coloca aos pés do Sinai, né, fica inquestionável o negócio, né. Uma coisa é a Torá, né, a Torá, Moisés, etc., mas Israel ao pé da montanha. Então você tem essa preocupação, né, este destaque para a sacralidade da montanha sagrada, onde o próprio Deus se manifestou para Israel, fez aliança, né, e deu a sua lei para este povo, né? Então isso mais ou menos a gente viu no nosso encontro precedente. E falamos um pouquinho também, né, começamos uma breve introdução também ao livro seguinte, né, o livro Levítico. É um livro bastante tardio no seu conjunto, do ponto de vista, né, da classificação dos documentos do Pentateuco, né, na antiga teoria documental clássica, né, o livro Levítico seria tudo ele, né, um texto sacerdotal. São os sacerdotes quem escreveram o livro Levítico, né, com aquela preocupação a qual nós comentamos na aula passada, isto é, a preocupação, né, cultica de Israel. Então, é o código, né, de prescrições, é o livro das prescrições, né, para a classe levítico-arônica, levitas e sacerdotes, portanto, né, e que, como nós falamos na aula precedente também, né, é sugestivo o fato de que o povo de Israel tem as prescrições culticas publicadas. É que todo mundo tem acesso às leis culticas de Israel. Também quem não é sacerdote, quem não é levita, tem acesso a este material, né? Alguns exegetas mais recentes, estou me referindo especificamente a Thomas Romer, né, é um dos professores que eu tive, embora não foi um curso, né, extenso, mas foi um curso breve em Jerusalém. Ele é professor, né, embora seja de origem alemã, mas se radicou na França, né, desde jovem,
desde adolescente praticamente, né? Thomas Romer é exegeta, arqueólogo, né? Linguista, etc. É professor, né? No Collège de France, em Paris, né? Um colégio antigo, desde o século XVI existe colégio, né? Na cadeira Milieu Biblique, né? Que se trata dos estudos bíblicos. Né? Ele é um grande biblista, um dos grandes estudiosos do Pentateuco, né? Sua tese de doutoral foi na Alemanha, em Heidelberg, na Alemanha, de Israel's Väter, né? Os patriarcas de Israel, sua tese doutoral, né? É um grande pesquisador, e ele supôs, né, em 2015, se não me falha a memória, num congresso internacional, né, de pesquisas exegéticas, ele sugeriu a centralidade do livro do Levítico dentro do Pentateuco. Também pela disposição do material, porque a gente sabe que a estrutura de pensamento, de organização, né, mental semita, expressa majoritariamente nos textos em hebraico, é essa de uma estrutura concêntrica, é chamada de quiasmo, na qual você vai sempre colocando no centro aquilo que você considera mais importante. Então, se você pega, né, a Torá, são 5 livros, né, que nós chamamos de Pentateuco. E aí você pergunta, qual é o livro que está no meio? Você começa com Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, né? Levítico está no meio. Quer dizer, alguém organizou a Torá, né? Poderia o livro do Levítico ser colocado mais para frente? Em tese, né? com certas técnicas narrativas, né? Ou o livro colocado mais para frente ou mais para trás, né? Quer dizer, e teoricamente você poderia arrastar o livro do Levítico inteirinho, né, para dentro do livro dos Números, para dentro do livro do Êxodo, ou empurrar grande parte dele, ou quase todo ele, como preparação para a partida no livro dos Números. Então o negócio está no meio. Então a estrutura, a proposta de Thomas Romer é né, dos insights dele foi essa questão ali e sobretudo, né, a datação desse material, né? Por quê? Porque ele supôs na sua pesquisa de que o livro do Levítico não somente é escrito pela escola sacerdotal, aquela que no exílio babilônico, como a gente já conversou, foi a responsável para poder salvaguardar a identidade de Israel, né, e que começou a colocar por escrito, né, as tradições orais antigas, mas o livro Levítico é pós-exílico e é de um grupo de sacerdotes que formou uma escola de pensamento particular chamada Escola de Santidade. A escola de santidade, a preocupação do livro Levítico é o tema da santidade. E isso, muito mais concretamente, a gente vai ter no chamado, né, Código de Santidade do Levítico. Né? Como a gente falamos na aula passada, né? Um dos códigos de leis do Pentateuco é o Código de Santidade do Levítico, capítulo 17 a 26. Né? Então veja. E aí a gente, sobretudo no Código de Santidade, que é resultado, portanto, né, dessa escola de santidade, a gente tem a fina flor da teologia de Israel. A fina flor, quer dizer, você tem, né, se você ler, por exemplo, né, capítulo 18, 19, né, do livro do Levítico, você tem a impressão de que você está lendo um texto do Novo Testamento. É ali que aparece o mandamento ao próximo, né? Amarás o Senhor, amarás teu próximo como a ti mesmo. Né? Capítulo 18, acho que versículo 19 do livro do Levítico, a gente tem, que Jesus citou, na proposta de Jesus, era um entusiasta do Código de Santidade. Certamente que Jesus teve desencontros com a estrutura, né, sacerdotal levítica no Templo de Jerusalém, né, mas era um entusiasta, né, da chamada Escola de Santidade, né, expresso no Código de Santidade, capítulo 19, versículo 18, né,
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ali tem essas insistências, né? Não, você não cometer falsidade, né? Cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro, né? Não terás no teu coração ódio pelo teu irmão, né? Não deves repreender o teu compatriota, corrige o teu irmão, etc. Amarás o teu próximo inimigo, etc. Não deve ter ódio pelo teu compatriota. Não te vingarás. Não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Quer dizer, você se vinga de quem? Você se vinga do seu inimigo. Se o Código de Santidade diz, não te vingarás, não te vingue do inimigo, portanto, você não esvazia-se do ódio contra o inimigo. Portanto, ama o teu próximo. Né? Amai os vossos inimigos, porque Jesus está simplesmente expressando em conceito um pouco mais arredondados o que na origem a gente já encontra, né, dentro do Código de Santidade. Então, assim, a mais elevada, né, teologia, digamos, sacerdotal, a gente encontra dentro do Código de Santidade, dentro do livro do Levítico, curiosamente. Né? E aí, junto com Thomas Romer e outros biblistas um pouquinho mais sérios, né, eu estou desconstruindo, né, uma ojeriza que se criou contra a escola sacerdotal. Quer dizer, e essa influência de Julius Wellhausen, que era protestante, é que, digamos assim, fez uma proposta de explicação da origem, da formação do Pentateuco a partir de documentos, e segundo ele, fundamentando, né, no valor da antiguidade. Quer dizer, tem mais valor aquilo que é mais antigo. Então ele colocou os textos, o documento já vista, né, como sendo mais antigo. E os textos já vistos dentro do Pentateuco são aqueles que Deus fala diretamente com os personagens, né, tem uma proximidade com Deus, etc., um acesso quase meio universal. Né? Por exemplo, segundo o relato da criação, Deus fala com Adão, né, vem para o cair da brisa da tarde para caminhar, fazer caminhada, né, para, né, manter boa saúde, né, controlar o colesterol, tudo isso, né, caminhar junto com Adão, né, Adão some, né, Adão, onde estás, né, tá brincando de esconde-esconde, né, e tudo mais. Então, essa proximidade de Deus acessível, etc., né, então ele pega esses textos aqui, que são os textos que servem para uma teologia protestante, para defender a desnecessidade de uma hierarquia sacerdotal. Por quê? Porque nesses textos você mesmo fala com Deus. Ah, Deus, eu pequei, nós comemos o fruto, né? Eu estava nu, vi que estava nu, me escondi. O que fizeste? Não, comi o fruto, né? A mulher me deu, não sei o que, não sei o que. Então, assim, a coisa desgraçou, você fala diretamente com Deus, não tem intermediário nenhum. Então, os textos sacerdotais, né, Julius Wellhausen, esses são os mais antigos, colocou lá na época, né, Salomão, Davi e Salomão, século X a.C., e dizendo, isso aqui é a palavra de Deus, tucur, né, com pedigree, e é isso aqui que funda a teologia protestante. O que vem, o restante do Pentateuco são outros documentos que foram escritos posteriormente e que foram com um processo de involução ou de, digamos assim, né, de deficiência melhor não é a palavra, mas de degradação da experiência originante. Quer dizer, depois do documento sacerdotal, vem o documento eloísta, né, que tem alguns vestígios que caem de lá dentro do Pentateuco, no qual se fala de um Malach Adonai, de um mensageiro de Deus. Quer dizer, Deus agora já não fica assim, né, batendo papo. Manda um anjo. O caso clássico é Gênesis 22, né, conhecido, chamado, entre aspas, sacrifício de Isaac, né? O título não funciona, né? Porque Isaac não foi sacrificado, né? Então, seja como for, né? Quando está ali com a faca para poder espetar na goela do menino, né? O anjo do Senhor apareceu e disse, né? Abraão, agora sei que temes a Deus. Não foi Deus, foi o anjo do Senhor. Então aparece essa espécie de intermediário, aí Julius Wellhausen diz, olha, aqui já começa a petecar, né? Já começa a enfiar intermediário, mediação, já começa a
abertura para uma estrutura de intermediários, etc. Depois tem o documento deuteronomista, né, nessa ordem aqui cronológica, portanto, documento já visto, século X, Davi, IX, né, período do Império Davídico Salomônico. Depois, o século VIII, né, no período da monarquia dividida no Reino do Norte, surge o documento eloísta. Depois, mais tarde, no século VII, 622 para ser preciso, a reforma do rei Josias, né, que está descrito no segundo livro dos reis, capítulo 22 e 23. Essa reforma foi a aplicação do Deuteronômio. E aí, então, um outro documento seria o Deuteronômio. E, por último, segundo Julius Wellhausen, surge o documento sacerdotal, que para ele é a derrocada final da experiência fundante do javismo para Israel. Então, você tem a Julius Wellhausen, que deixou um monte de discípulos, inclusive aquele que eu mostrei no livro, na aula passada para vocês, né, a Teologia do Antigo Testamento, Gerhard von Rad, né, discípulo, né, da teologia, grosso modo, de Julius Wellhausen, etc. Né, com esse negócio de javismo para cá, javismo para lá, todo mundo javismo originante, não sei o quê. Na base disso é uma teologia protestante de classificação de documentos da formação do Pentateuco, que ao mesmo tempo de uma datação, não só classificação, mas de uma datação, segundo a qual o javismo é o que presta. Portanto, dentro do Pentateuco, você tem texto que é 100% palavra de Deus e outros textos que menos, até, segundo Wellhausen, né, texto que não presta, que é só estrutura, porque o documento sacerdotal, o que vocês têm nos textos sacerdotais? Aí, para Wellhausen, você pega o livro Levítico, você pecou. Agora você não vai falar, Deus, eu pequei. Não, você não. Que negócio é isso, né? Você vai a um templo, lá no templo, né? Na porta do templo tem uma lista dos pecados e, né, do preço que você tem que pagar, do sacrifício que você tem que oferecer, né, para poder. Então você precisa dos sacerdotes, caso contrário você não se emenda com Deus. Não, eu mesmo quero oferecer o sacrifício. Você não pode. Então, para Julius Wellhausen, os textos sacerdotais do Pentateuco, né, basicamente não é palavra de Deus, é um engessamento, né, e a derrocada final da experiência livre, originante, né, de Israel com o seu povo, etc. Okay, então, infelizmente no Brasil, né, a gente tem a herança disso, né, em grande parte, né, grande parte dos biblistas, dos teólogos, etc. Diz, não, os documentos sacerdotais, né, o texto sacerdotal não presta, não tem teologia nenhuma. Eu sou do contra, vocês estão vendo, né? Eu estou sustentando, né, inclusive numa pesquisa aí que eu estou fazendo, na loucura que estou inventando, tentando sustentar, né, de que a melhor teologia do Pentateuco provém da tradição sacerdotal. É a mais fina teologia do Pentateuco. E não o contrário. Que está eminentemente no Levítico? Quer dizer, não eminentemente no Levítico, né, mas digamos assim, não é que está eminentemente, mas o livro Levítico inteiro é texto sacerdotal, né? É claro que a texto sacerdotal a gente tem diversos grupos sacerdotais pós-exílicos, né, com ideias também diferentes. Então é preciso pontuar aí, né, que tipo de sacerdócio, não dá para colocar todo mundo no mesmo saco, né? Mas, por exemplo, o primeiro poema da criação, né, capítulo 1, todo ele é sacerdotal, né? Veja a beleza e a teologia, né? Quando vocês vão estudar no semestre que vem, né, ou será mais para frente aí, qualquer tempo que vocês forem estudar o Pentateuco, verão, né, a imponência, né? O professor certamente vai mostrar isso, a organização, a beleza, a estética e a teologia extraordinária do negócio. Que é uma coisa genial, é de cair o queixo, né? Por como que o pessoal naqueles tempos, né, foi capaz de uma expressão teológica de tamanha magnitude. Então, a minha ideia fundamentalmente é essa, de que a gente precisa rever, né, esse negócio, porque senão, né, e a tradição protestante e os biblistas que herdam dessa linhagem aqui
realmente sacerdote não presta, no sacerdócio antigo testamentário, a estrutura, não sei o que, não sei o que. Aplica isso no Novo Testamento, né? Quer dizer, a igreja, a estrutura, a mediação, o sacerdote, tudo isso, né, digamos assim, atrapalha, quer dizer, é um tropiço, um tropeço para quem quer se relacionar livremente com Deus, etc. E aí, as consequências são um pouco mais sérias, né? Acho que é o Von Haas. Tá querendo saber Gerhard von Had, como é que se escreve? Não, é o outro. Julius Wellhausen, Ixi, mano. outro ainda, né? Como é que é o nome dele? Depois eu mencionei o último aí que, né, fez. Eu tenho um artigo do professor Thomas Romer, se o caso foi esse, mas está em francês, né, que ele pronunciou. Deu um trabalho para conseguir esse texto dele, né, na conferência de 2015. Mas é um texto extraordinário, né, que reconsidera o lugar, né, do livro de Levítico no conjunto do Pentateuco. Bem, não me espicho muito sobre o livro de Levítico, porque é um livro realmente que vale a pena ser lido, né? Algumas passagens aparentemente parecem ser bastante um pouco maçantes, né? Porque são normas, regras, para lá e para cá, né? A leitura não somente com base protestante se desenvolveu a leitura feminista da Bíblia, o que tornou a coisa mais séria ainda, né? Porque aí o livro Levítico foi jogado imediatamente, né, no lixo como texto, né, digamos assim, machista, porque os sacerdotes são sempre machos, né? Na tradição de Israel e na tradição do catolicismo, né? Foi totalmente descartado, né, pela leitura feminista, porque acha que é um texto machista, que é um texto que, né, desrespeita a condição da mulher, né, sobretudo quando trata, né, das questões das impurezas sexuais, né? O capítulo 15, né, se tornou um cavalo de batalha, né, porque ali tem as impurezas sexuais, né? Quando a mulher tem fluxo de sangue, né, então, referindo-se às suas regras, né, própria da mulher, a mulher está impura, a cama em que deita fica impura, se senta na cadeira, a cadeira fica impura, não sei o que, para cima e para baixo. Então, as feministas ficaram escandalizadas, né, com esse tipo de consideração, para cima e para baixo, né? Mas é uma coisa mais... basta ser sensato, né? O capítulo 15 começa com as impurezas sexuais do homem. Não começa com as mulheres. E aí você tem 18 versículos tratando da impureza sexual do homem. E aí você tem muito mais versículos que tratam da impureza sexual do homem do que da mulher. E aí o homem é a mesma coisa, né? Se o homem tem poluição noturna, está impuro. Se senta na cadeira, está impuro. Está impura a cadeira, né? Tem que tomar banho, então é impuro. Está sujo, né? Impuro aqui é sujo. Essa coisa de impureza, aqui não é mania de impureza. Por quê? Porque os levitas não eram nada mais, nada menos do que os agentes de saúde. Em todas as civilizações antigas, os sacerdotes eram os responsáveis pela saúde pública. Era o padre, o curandeiro, o farmacêutico, né? o médico, todo mundo. É ele. Em todas as civilizações antigas, né? Você adoeceu, sei lá, aconteceu, cortou o pé, não sei o que, né? Cortou o pescoço, né? Vai lá com a cabeça, o pé, costura, faz tudo. Um levita, um sacerdote, né? É o pajé, é o curandeiro, é o que cuida da saúde, né? E aqui a gente tem a prevenção da saúde. São os agentes de saúde. Então, todas essas legislações aqui, proibição de comer isso, comer aquilo outro, é para cuidar da saúde. A preocupação é a saúde. Quer dizer, a mulher, quando dá à luz um bebê, está lá, né? A mulher está impura. E, portanto, durante 40 dias ela está impura. Não sei o que, as feministas, né? Como assim? Com a maternidade, com não sei o que, com a coisa tão bonita, um dom de Deus, como você fica impura, não sei o que. Isso é falta de compreensão do texto. Está impura por quê? Porque
Porque na antiguidade, os brutamontes dos maridos, a mulher pariu hoje, amanhã está pulando em cima. Era para cercar o brutamonte, para não chegar perto da mulher e permitir que o seu corpo se recupere. Então, veja a intenção, né? A intenção é zelar pela saúde da criatura, e as feminitas ficam aí, porque não sei o que, porque não sei o que. Gente, é uma leitura que você tem que ler no contexto em que foi formulado o livro, né? As leituras anacrônicas causam esse absurdo. É absurdo. Se você ler um comentário, né, feminista ao livro do Levítico, você é de dar risada mesmo, né? Porque certas coisas que vou falar, né? Realmente quer dizer, eu me empolgo um pouco com a situação, né? O livro Levítico né, tem a sua beleza, né? Tem, certamente reflete um período histórico, né? Precisa levar em conta isso, tudo mais, né? Mas tem uma sua, sobretudo o Código de Santidade, como eu já mencionei, né? Ele é de uma beleza, né, assim, extraordinária. É um texto que vale a pena, né, ser lido, ser meditado, né? Até a quantidade de versículos para. Muito mais versículos, né? Para o homem e só uns 10, 12 para as mulheres, então mais para o homem. Então veja, um speech sobre essa introdução, no Levítico depois, né, o professor, vocês terão aí o Pentateuco, certamente vai ler com vocês, comentar toda a classificação, né, de problemas, né? Problemas do tipo, né? Que critério se tem para descrever, né, que algo é puro ou é impuro? Que alimentos, né? O que se pode, o que não se pode comer? A partir de quais critérios, né? Ou então, né, os tipos, né, de pecados, tipos de oferenda, tudo mais. Então isso é um trabalho de exegese, né, mostrará certamente elementos muito mais concretos, né? Uma breve introdução ao livro dos Números, que vem logo em seguida. Ainda estamos, né, no livro dos Números, no ambiente Bemidbar, né, o livro dos Números se chama em hebraico, como já falamos. Ainda estamos no deserto do Sinai. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da reunião, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano após a saída da terra do Egito. Mas aqui no deserto do Sinai, mas onde é que está o povo? Especificamente está no sopé da montanha do Sinai, né? Então, o livro dos Números, a gente tem, né, esta, digamos assim, preparação para a partida. Finalmente Israel quer se preparar, né, para deixar esta montanha, que ocupa até o capítulo 10, versículo 10, como eu já mencionei. Essa primeira parte de preparação para a partida aqui, a gente tem dois elementos fundamentais, né? O primeiro é o recenseamento. Por ordem divina, o Senhor, a partir da tenda da reunião, né, diz a Moisés para fazer o recenseamento, né, de todos os filhos de Israel. Então, todas as tribos são recenseados, todos os homens aí, né, contando a quantidade de cá e de lá, né? O negócio se chama números exatamente por conta dessa numerologia, né? Tal tribo, tal, né, família, tal clã, etc. São tantos homens, tantas pessoas, etc. Então, assim, por isso, o título em grego é aritmoi, né? Números, né? E aí vem esse nosso nome aqui em português, como a gente tem aí na nossa Bíblia. Mas esse recenseamento, né, será importante porque é a constituição do exército do Senhor para partir, né, em direção à terra prometida. E aí Moisés fará uma organização das tribos ao redor da tenda da reunião, como se fosse uma disposição de um exército em batalha. E, curiosamente, né, o que Moisés faz, né, vocês verão quando for estudar o Pentateuco, é similar a uma estrutura, né, de batalha, né, dos exércitos do faraó. Em outras palavras, Moisés aplica para, né, o povo recenseado as táticas militares egípcias que provavelmente ele aprendeu enquanto era príncipe do Egito, né? Esse é um elemento a ser considerado. Depois, a partir do capítulo 5, né, até o capítulo 10, a gente tem uma série de diversas leis, né, com a celebração da segunda Páscoa. Moisés celebra a Páscoa, portanto, né, no sopé da montanha do Sinai.
importante esta festa aqui, né? Por quê? Porque depois dessa festa da Páscoa mencionada aqui, não se tem menção dentro do Pentateuco, depois disso, que Moisés tenha celebrado outra Páscoa. A próxima Páscoa a ser mencionada dentro da Bíblia será a Páscoa celebrada por Josué, né, lá no livro de Josué, capítulo 5, depois que o povo entrou na terra, ao menos chegou, né, não conquistou ainda, só ingressou, atravessou o Rio Jordão, né, chegou a uma localidade onde fez as pedras memoriais da travessia do Rio Jordão e se edificou o chamado Santuário de Gilgal. Então ali em Gilgal há uma série de elementos, né, de providências que Josué, né, realiza, entre os quais, né, se come pela primeira vez os frutos do solo e o maná cessa. Né? Então Josué, lá no capítulo 5 de Josué, adeus maná. Né? Não tem mais, porque agora você come dos frutos da terra na qual se está. Josué realiza, né, a circuncisão, ou recircuncida novamente, os que já tinham sido circuncidados, é um problema textual que vocês estudarão bastante sério ali. Né? E, terceira coisa, Josué celebrará a Páscoa. Então a gente tem essa Páscoa aqui, a próxima Páscoa será de Josué em Josué capítulo 5, e depois de Josué ninguém mais vai celebrar a Páscoa. Juízes, ninguém celebra a Páscoa. Samuel nunca lembrou de celebrar a Páscoa. Saul, muito menos. Davi, também não. Salomão construiu o templo bonito, não sei o quê, podia ter celebrado nada. O próximo a celebrar a Páscoa será o rei Josias, com o texto da reforma, como eu falei, né? Do segundo livro dos reis, né? Capítulo 23, né? Será a próxima Páscoa. Então essa aqui, a próxima, Josué 5, e a seguinte, segundo livro dos reis, capítulo 23. Tem duas perguntas no chat. Um do Rainer Crescêncio de Azevedo. Padre, por que no Levítico há uma série de regras referentes aos animais impuros e puros? E o Guilherme da Silva Cunha comentou primeiro, né? Quando o senhor fala da interpretação feminista, me vem à mente a bispa anglicana Catherine Scory. O senhor fala de alguma teologia em especial? Teóloga. Teóloga. O senhor está falando de uma teóloga especial? Não, eu não falo teóloga especial, quer dizer, especificamente falo de alguns textos que me foram passados por aí, né, de algumas feministas aqui da PUC. Então, porque, bem, na verdade, eu não sou simpatizante, né, para falar. Então, eu não leio, realmente não me interessa, porque é uma abordagem que força o texto, né? Tipos de comentários que quer fazer a todo custo o texto dizer o que não está dizendo, não me gusta, né? Não me piate, então logo eu já deixo de lado, não vou para frente. Então, tentei ler uma coisa e outra, nunca achei um que fosse assim, né? um pouco mais exegético. Então tem tanta coisa boa para ler, né? Eu acho. A gente não dá conta de ler nem as coisas boas, né? Então, eu realmente eu falo, né, a partir muito mais, talvez, pode até ser, né, a partir de uma ignorância, né, porque realmente eu não sou perito na teologia feminina ou feminista, né, mas e por isso é uma opinião muito, muito particular, né, isso quer dizer que outros não possam gostar, né, não quer dizer também que não tenha coisas boas, sugestivas, né, tem ideias sugestivas também, né, mas esse aspecto de forçar o texto para fazer o dizer o que não está dizendo, ou uma leitura, né, com valores da pós-modernidade aplicada a um texto, né, de 3.000 anos atrás. Eu acho que a operação hermenêutica é um pouco falta, me parece que falta, né, a consolidação dos pressupostos hermenêuticos para uma teologia feminista. O negócio está solapado a partir das bases. Então, enquanto não se resolve isso, né, a gente tem, né, uma série de opiniões e que muita gente vai aplaudindo porque acha bonito. Tudo bem, pode ser bonito, mas não tem consistência, né?
Isso não quer dizer que a gente não possa apoiar e, né, lutar pelo direito das mulheres, que de fato o mundo sempre foi machista, né, e até hoje é machista também. Então, isso não quer dizer. A causa das mulheres é uma coisa, a leitura feminista é outra coisa. A teologia feminista, né, radical, acho que não é coerente, né, com o conjunto da revelação. Né? E sobre os animais impuros, que alguém perguntou, essa questão é um negócio que deixo para o professor de Pentateuco de vocês, né, porque ali tem um texto, né, que vocês lerão, ao menos os que estudam comigo, né, normalmente vão ler um texto que numa dessas noites insônias aí, né, eu escrevi são critérios, né, para a distinção, né, dos animais puros e impuros na Torá, nos Neviim, nos Ketuvim e também no Novo Testamento. O problema de alimentos puros ou impuros e como é que fica, né? Atos Apóstolos, capítulo 10, em que Pedro vê, né, a toalha descendo no céu, cheia de animais impuros, né, uma voz, mata e come, como assim? Nunca comi esses bichos impuros, nunca comi isso. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou, e portanto, né, você tem, aparentemente, né, a abolição desse critério de, né, do kosher hebraico. Né? O kosher é esta prescrições alimentares, né? Alimentícias, sei lá, né? O que se deve, o que se não deve comer, como é que se mata, não se mata, né? Existem textos dos Atos dos Apóstolos, dessa visão de Pedro, né? Que precede a sua descida à casa do centurião romano, né? E a conversão dele, e um Pentecoste dos pagãos. Mas para quem quer retornar a uma tradição evangélica, você tem, né, Jesus sendo criticado por não lavar as mãos e, portanto, comendo com as mãos impuras. Então, é questão de saúde, né, questão de sanitárias. E aí Jesus diz, bom, vocês se preocupam com demais com essas coisas, né? Não, o que torna impuro não é o que entra na boca do homem, não é o que sai da boca, porque o que entra em cima desce para a cloaca. Jesus diz isso, né? Sai lá embaixo. Então, mas essa é uma questão, né, que certamente vocês estudarão com o professor do Pentateuco. Okay? Então aqui, celebração da Páscoa. Depois nós temos a partida, finalmente, né, no livro dos Números, capítulo 10, né, versículo 11. No segundo ano, no segundo mês, no dia 20 do mês, a nuvem se levantou da reunião, da habitação da reunião. Finalmente a nuvem, né, que é a bússola móvel, né, para Israel, se levanta. Os filhos de Israel partiram em ordem de marcha do deserto do Sinai. A nuvem deteve-se no deserto. Então são etapas pelo deserto. Começam essas etapas pelo deserto, né, na qual a gente tem certamente, né, não somente a descrição da viagem, mas nesta viagem a gente tem misturado ali, né, digamos assim, eventos, né, de pecados de Israel, de murmuração contra Deus, contra Moisés. A gente tem exemplos da manifestação da ira divina, né, que isso é sugestivo, né? É outra questão que o professor do Pentateuco vai resolver teologicamente com vocês. Isto é que, naquela travessia do deserto, antes de chegar na montanha do Sinai, antes da aliança, quando se tinha problemas, fome, sede, né, ataque de guerra, surgia o problema, né, primeiro ponto. Segundo ponto, o povo murmurava contra Moisés. Você nos tirou do deserto, do Egito. Por quê? Porque lá não tinha sepultura suficiente. Aqui é a vala, né? Todo mundo morrer com coronavírus. Né? Morrer no deserto, porque lá não tinha não sei o quê. E aí, terceiro ponto, Moisés se apresenta diante de Deus, suplica a Deus, né, uma resposta, uma solução. Quarto ponto, Deus intervém e resolve o problema. Então vai nessa ordem. Esses tópicos ali, a estrutura das narrativas do deserto, antes de chegar no Sinai, antes de fazer aliança com o povo.
depois do deserto do Sinai, isto é, no livro dos Números, quando se deixa, depois da montanha do Sinai, depois da aliança, né? No livro dos Números, etapas pelo deserto, o negócio muda. Surge um problema, de novo. Segundo ponto, o povo se lamenta contra Deus, contra Moisés. E aí o terceiro ponto, que era de se esperar de Moisés, né, suplicar a Deus, Deus nem dá tempo para Moisés para falar nada, Deus já entra de sola, punindo, despejando a sua ira. E a gente tem a intervenção de Moisés deslocado para o último ponto, primeiramente para cercar Deus, né? Deus, pelo amor de Deus, não faz isso, Deus, né? Não elimina totalmente o povo, tem compaixão, etc, né? Primeiro Moisés acalma Deus, e depois Deus, né, desiste do plano de destroçar o povo de vez, e por fim Deus resolve o problema, né? Então, essa mudança aqui na organização textual, né, ela é importante, né? Caberá também ao professor de Pentateuco explicar um pouquinho melhor essa questão, né? Ok, pessoal, pausa, uns minutinhos, e próxima aula então, próximo bloco, nós continuamos